Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo número 13. Primeira leitura que nós iremos fazer nesta manhã. O Evangelho diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Agora vamos para outra parte da palavra, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. A partir do versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse é o texto da nossa pregação, juntamente com a doutrina que nós confessamos no dia do Senhor 21. Vamos abrir Catecismo de Heidelberg, dia do Senhor 21, ou domingo 21 do Catecismo. Domingo 21 do Catecismo. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Resposta: creio que o Filho de Deus, desde o princípio do mundo até o fim, reúne, protege e preserva dentre todo o gênero humano uma congregação para si, predestinada para a vida eterna. Isto ele fez por seu Espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé. Creio que sou membro vivo dessa igreja e permanecerei para sempre. O que você entende sobre a comunhão dos santos? Primeiro, eu entendo que todos os crentes juntos e cada um pessoalmente, como membros, têm comunhão com Cristo, o Senhor, e todos os seus todos os seus tesouros e dons. Segundo, que todos devem sentir-se obrigados a usar seus dons com vontade e alegria para o bem e a salvação dos outros membros. O que você confessa com as palavras remissão dos pecados? E Deus,
por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e nem de minha natureza pecaminosa, contra a qual tenho que lutar durante toda a minha vida. Mas Ele dá, pela graça, a justiça de Cristo, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Por favor, irmãos, deixem abertas suas Bíblias, Tito, os 2, no Catecismo, domingo 21. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, no Credo Apostólico temos um artigo sobre a Igreja do Senhor Jesus, sobre a comunhão dos santos e sobre a remissão dos pecados. E certa vez, como nós lemos em Mateus capítulo 16, Jesus ele perguntou aos seus discípulos quem o povo dizia ser o Filho do Homem. Segundo os discípulos, o povo tinha muitas ideias, mas nenhuma delas era a verdadeira ideia sobre o Filho do Homem. Então Jesus, ele perguntou aos apóstolos o que eles diziam acerca do Filho do Homem. E o apóstolo Pedro, ele representando os 12 apóstolos, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo Jesus, essa declaração de fé foi uma obra de Deus em Pedro. Foi Deus quem revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que Jesus disse: não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então nós chegamos à conclusão, quando olhamos as palavras de Jesus, que só por obra do Pai nós chegamos a confessar, a confiar e a declarar que Jesus é o ungido de Deus, o Cristo, o Salvador prometido. Jesus ele declarou aquela mesma situação, que ele tem uma igreja. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e prometeu: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo de número 18. Notem, meus amados irmãos, que quando nós estamos todo domingo à noite confessando no credo que Jesus tem sua igreja, nós estamos apenas repetindo aquilo que o próprio Jesus ele ensinou tão claramente a nós em seu Evangelho. E nós precisamos conhecer o que o Espírito Santo ele diz sobre a igreja de Cristo, para nós não sermos enganados por aqueles que se dizem igreja, mas não são. Se Jesus ele tem uma igreja, como de fato ele tem, então precisamos conhecer essa igreja, porque fora dessa igreja não há salvação. Ele mesmo disse: eu entrego a você as chaves do reino dos céus. Quem você ligar aqui na terra será ligado nos céus. Quem você desligar aqui na terra será desligado do céu. Então Jesus claramente ele nos ensina a importância de nós conhecermos sobre a igreja dele e fazermos parte da igreja dele, porque fora da igreja, como diziam os pais da igreja, não há salvação. Pois só esta igreja de Jesus é quem vai prevalecer sobre o inferno. Só esta igreja de Jesus é o povo remido por ele. E por isso só deve importar para nós fazermos parte dessa igreja, para sermos salvos da ira de
Deus. Por isso, meus amados irmãos, eu proclamo o Evangelho de Jesus no seguinte tema para vocês. Confesso com segurança que Jesus tem uma igreja. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. Confesso com segurança que Jesus tem uma igreja. Uma igreja eleita, uma igreja remida. São os dois pontos de nossa pregação. Vamos para Tito, capítulo de número 1. O evangelista Tito, ele estava em Creta, uma ilha no mar Mediterrâneo, quando o apóstolo Paulo ele escreveu a carta de onde nós lemos o texto. E Paulo deixou Tito naquela ilha para que ele, Tito, continuasse a obra iniciada lá, pondo em ordem as coisas que o apóstolo Paulo ele não conseguiu ordenar. Fazemos isso no capítulo 1, no versículo de número 5 dessa pequena epístola. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada igreja constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Era uma grande tarefa o que faltava ser concluído em Creta. Tito ele foi encarregado, como nós já lemos, de ordenar presbíteros em cada cidade daquela ilha e ordená-los conforme as palavras que o apóstolo Paulo havia prescrito a ele, e nós iremos ver essas palavras do versículo de número 5 até o versículo de número 9. Mas não era somente isso, um trabalho dentro da igreja de ordenar pastores dentro da igreja, mas também Tito ele tinha que enfrentar e calar falsos mestres dentro da igreja, que estavam entrando dentro da igreja, muitos deles vindos do judaísmo. E quando nós lemos dos versículos de número 10 até o versículo de número 16, nós vemos que a característica desses homens era que eram homens hipócritas. Eles se faziam de religiosos, de piedosos, mas eles eram enganadores, eles eram perversos, eles eram gananciosos e estavam querendo fazer discípulos para si dentro da igreja de Jesus, pervertendo casas inteiras de crentes. E a sociedade onde Tito iria pregar, iria trabalhar com a igreja, ensinar o Evangelho, era uma sociedade muito difícil de se trabalhar. Veja, Tito capítulo 1, versículo número 12. Paulo ele faz uma crítica a um dos falsos profetas que estavam dentro da igreja, e esse falso profeta dizia algo verdadeiro acerca da sociedade de Creta. Diz assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então veja a qualidade da sociedade onde a igreja do Senhor em Creta havia sido retirada. O trabalho de Tito como um verdadeiro evangelista, um pastor, ele era instruir os crentes da igreja, em primeiro lugar. Crentes de diversas classes, eram homens idosos, eram mulheres idosas, moços e moças, servos, como nós vemos no capítulo 2, no versículo de número 1 até o versículo de número 10. E o objetivo dessa instrução era para que aqueles crentes pudessem viver o presente século, ou seja, essa era caída, essa era perversa em pecado, de modo sensato, justo e piedosamente conforme o Evangelho da graça de Deus que se manifestou salvadoramente a todos os homens. Veja o versículo de número 11, o texto nos fala, capítulo 2, versículo 11: porquanto a graça de
Deus se manifestou salvadora a todos os homens, fazendo o quê? Versículo de número 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Quando nós vemos o versículo de número 11, a ênfase que o Espírito Santo quer dar é sobre a manifestação da graça de Deus. Quando o versículo 11 ele está sendo escrito por Paulo, Paulo pega a sua caneta e escreve a Tito, ele coloca a palavra manifestou na frente do versículo 11. Ele está querendo dar ênfase à manifestação da graça de Deus a todos os homens. E ele mostra-nos que essa graça de Deus, ele usa uma palavra que fala de brilhar, de um brilho maravilhoso. Essa graça de Deus manifestou-se, brilhou maravilhosamente, não apenas a Israel, ele diz, mas também foi manifestada aos cretenses, porque foi manifestada a todos os homens essa graça salvadora. Deus revelou a sua gloriosa graça a pessoas de uma sociedade considerada mentirosa, rebelde e violenta, preguiçosa, como nós vimos no capítulo 1, versículo de número 12. E assim, meus amados irmãos, talvez olhando essa declaração do Evangelho, nós podemos pensar na nossa sociedade brasileira. Talvez, olhando os pecados de nossa sociedade brasileira, especialmente nesses últimos dias tão tenebrosos que nós estamos vivendo, nós consideremos que não há jeito para o nosso povo. Mas não há uma sociedade, por mais bestial e viciada no pecado que seja, que Deus não possa manifestar sua maravilhosa graça salvadora que nos é revelada em Jesus Cristo. Era um grande problema para os judeus isso, foi um grande problema no tempo da Reforma e especialmente nos dias de Dort, quando as igrejas reformadas estavam sendo atacadas pela heresia arminiana, que dizia que Deus enviava o Evangelho para nações que ele via serem mais dignas do que outras. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, naquilo que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 2, versículo 11, ele está nos dizendo, nós vemos como Deus é misericordioso, como Deus ele olha para a nossa sociedade humana, como Deus ele observa a nossa carência do Evangelho e sem fazer acepção nenhuma de pessoas, ele manifestou a sua graça salvadora a todos os homens. Isso incluía até aquela sociedade dos cretenses, que eram consideradas verdadeiras bestas, feras, rebeldes daquele tempo. Nós estamos na carta de Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Então, meus amados irmãos, a obra da graça de Deus em Creta nos estimula a orar e a trabalhar pela pregação do Evangelho no Brasil e pela salvação de nosso povo, mediante salvação esta, mediante a fé em Jesus Cristo. A manifestação da graça de Deus é quem educa os crentes. Veja que o apóstolo Paulo, no versículo 11, capítulo 2, Tito, capítulo 2, partindo para o versículo 12 agora, ele fala educando-nos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a
impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Educar é uma palavra na moda. E educar é instruir e corrigir. Existe outra palavra que não está na moda e que é tida de modo pejorativo hoje, que é disciplina. Disciplina e educação tem tudo a ver, porque é instrução e correção. Então, educar é instruir e corrigir. E nós, quando lemos a Bíblia, sabemos que Deus ele educa e corrige seus filhos, assim como os pais que amam seus filhos os instruem e os corrigem. Em Provérbios, eu não vou citar Deuteronômio capítulo 8, o livro da lei, quando Deus fala das maldições e coloca as maldições como sendo instrumento de sua educação para a igreja quando ela cai. Mas vamos para Provérbios capítulo 3, o livro da sabedoria, do Espírito. Provérbios capítulo 3, versículo 11. O sábio Salomão ele está instruindo aos jovens, para os jovens não se cansarem das instruções e das disciplinas dos seus pais. Provérbios capítulo 3, versículo de número 11. O sábio Salomão, já velho, pelo Espírito, ele diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A repreensão é fruto do amor. A disciplina é manifestação do amor. A educação bíblica, que é instrução e correção, é ação de amor. O texto da palavra de Deus diz: Deus instrui e corrige a igreja, porque ele fala, educa-nos, ele instrui e corrige a igreja, mediante a sua palavra, o evangelho pregado. Paulo, ele já de imediato, na abertura da carta a Tito, ele diz o seguinte, capítulo de número 1, versículo de número 3, ele diz: E em tempos devidos manifestou, veja que ele já vinha lá no capítulo 2 falando, ele vai falar, diga lá no capítulo 2 que a graça foi manifestada. Ele usa, ele fala, e assim, em tempos devidos, porque no tempo maduro, quando Deus enviou o seu Filho unigênito para encarnar, nascido de mulher, o texto diz, manifestou a sua palavra mediante a pregação que lhe foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. O conteúdo dessa pregação era a fé, era a doutrina, como ele diz no versículo de número 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, ou seja, a doutrina que é dos eleitos de Deus. Então notem, meus amados irmãos, que na mente do apóstolo Paulo, Deus ele está nos educando com a sua graça, mediante a pregação do Evangelho. Eu quero dizer uma coisa para vocês, mais do que eu estou dizendo. O moralismo, uma vida regrada por leis, pode frear e pode mudar o comportamento. Ou seja, o moralismo dentro da igreja, as regras dentro da igreja, ninguém deve ter problema com regras. Ou seja, o moralismo das leis civis, eles podem, de fato fazem isso, frear
e mudar comportamento. Mas só a graça de Deus muda eficazmente corações de pecadores, educando-nos e corrigindo-nos de modo que renunciemos. Paulo ele usa a palavra lá no capítulo número 2, versículo número 12, ele fala renegadas. Ele está falando de renunciar, uma renúncia. Você era crente numa coisa, numa fé, e aí você renegou. Você era fiel a um general e seguia esse general em todas as batalhas dele, e aí você renega esse general, você abandona esse general. O apóstolo está dizendo o seguinte, que é o evangelho que nos educa a nós renegarmos a impiedade e as nossas paixões mundanas. Impiedade tem a ver, meus amados irmãos, com uma vida sem temor a Deus, uma vida de anomia, sem lei de Deus, que não ama a lei de Deus. Paixões mundanas têm tudo a ver com os nossos desejos carnais, que são conformes este mundo caído, inimigo de Deus, rebelde contra o Senhor. Paulo ele está dizendo pelo Espírito que é o Espírito Santo, que é o Evangelho da graça de Deus, que educa-nos a renegarmos as nossas impiedades e as nossas paixões mundanas. Nosso comportamento diante do mundo perverso é que mostra que temos sido educados por Deus. Como é que você conhece uma criança educada? É por meio de quê? Comportamento. Como é que você conhece um homem, uma mulher, um jovem, uma criança educada pela graça de Deus? Comportamento. Como é que eu conheço o meu coração? Pelo que eu faço. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele está falando que essa graça de Deus, ela nos educa para que vivamos. O texto fala, versículo 12, veja lá, vivamos. Vida. Vivamos em que tempo? No presente século. Nessa era caída. Vivamos fazendo o quê? Versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas esperar essa revelação maravilhosa, vivendo como? Ele diz: sensata, justa e impiedosamente. Ele usa os advérbios gregos. E isso mostra, meus amados irmãos, que ele está falando de modo de vida. De modo sensato, de modo justo, de modo piedoso. E quando o apóstolo Paulo ele usa essa palavra sensato, de modo sensato, ele está falando de uma das virtudes que é fruto do Espírito Santo. Uma virtude que era necessária para os presbíteros quando ele fala de temperante. Uma atitude que era necessária para as mulheres idosas que instruíam outras mulheres novas dentro da igreja. No capítulo 12 ele vai usar um derivado desse advérbio, que é que aquelas mulheres vivessem instruindo outras mais jovens a serem sensatas.
É um advérbio que vai nos falar, meus amados irmãos, de moderação e de contentamento, de equilíbrio, de uma mente que, quando está no meio de um mundo todo desequilibrado, todo descontente, todo sem referencial e por isso vivendo como um maluco, esses crentes estão vivendo de modo contente e equilibrado. Isso em seus casamentos, isso em suas finanças, isso nos seus relacionamentos, isso nos seus consumos, meus amados irmãos, de modo sensato e de modo justo. De modo justo, dentro da Bíblia, tem a ver com a vida de obediência, tem a ver com a vida que está querendo ser obediente ao que é justo e ao que é bom, que é a palavra de Deus. E quando ele fala, meus amados irmãos, de modo piedoso, a palavra piedade na Bíblia é uma palavra muito linda. Isso tem que falar com temor, com reverência, com respeito ao Senhor, em meio a um mundo que não tem reverência alguma por nenhuma autoridade, a um mundo que não tem reverência alguma, a começar por Deus. Isso é o mundo que nossos jovens estão vivendo, os nossos filhos estão vivendo, um mundo impiedoso, sem temor de Deus, sem respeito a Deus. Aqui o apóstolo, pelo Espírito, ele está dizendo que a graça que nos foi manifestada nos educa a vivermos de modo sensato, de modo justo e de modo piedoso, enquanto estamos aguardando. O texto nos diz: a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então veja, talvez nós não estamos percebendo bem mas uma ênfase grande, forte, uma verdadeira engenharia social tem sido feita para que a educação seja tido como o grande instrumento transformador de nossa sociedade. Você já viu isso? A ênfase na educação. Eu fico tranquilo que eu estou falando diante de professores crentes aqui. Tem professores crentes aqui que compreendem o que eu estou falando. Não são sindicalistas, então não vão me pichar aqui. Esse discurso ele ficou mais forte no Brasil em tempos socialistas, esses tempos que nós estamos vivendo de modo mais vermelho. Mas é um discurso antigo. Só pegar, por exemplo, o Manifesto Comunista, você vai ver isso já lá. Temos a campanha no Brasil como uma pátria educadora. Por isso, crianças, você vai ver lá sempre o discurso do nosso governo, está lá atrás dela, da presidente, dos ministros. Brasil, uma pátria educadora. Mas, meus amados irmãos, olhando o que a palavra de Deus diz, a palavra do Espírito Santo, ela está nos protegendo do engano socialista que quer que nós coloquemos nossa esperança em uma pátria educadora, em uma educação anticristã como meio de transformação de um povo em homens e mulheres nobres, ordeiros e evoluídos socialmente. Não existe pátria educadora. É só produto de um marketing. Não existe pátria educadora. Existe a graça educadora. Graça educadora. Essa graça não é de um governo humano.
distribui as suas benesses, os seus presentes, que não são seus de verdade. A graça é de Deus. O apóstolo diz, portanto, porquanto a graça de Deus pertence a Ele, vem dele, é obra dele, é presente dele, é ação dele. Só a maravilhosa graça de Deus pode transformar um povo bestial, como bestas feras, em gracioso. Hoje, pegue, se você não leu o livro, a cartinha de Tito, falo cartinha porque é pequenininha, e veja a ênfase que o apóstolo Paulo ele dá para confrontar a atitude bestial da sociedade cretense com a atitude graciosa que é fruto da obra da graça de Deus nos crentes. Era forte rebelião dentro da Creta. Numa sociedade rebelde, você não pode ser ingênuo que em uma sociedade rebelde, na obra de Jesus chamar pessoas dentro dessa sociedade, essas pessoas vão chegar já como cordeirinhos. Não, elas vão ser transformadas sim, mas os velhos vícios de lobo ainda vão estar dentro da sua prática, no seu comportamento. Então, só a maravilhosa graça de Deus pode transformar um povo bestial em gracioso povo. Só a graça de Deus faz uma transformação social eficaz, que começa no indivíduo e não no coletivo, não numa massa. Uma transformação não de comportamento e por meio de leis humanas, mas uma transformação que parte de dentro de nós, uma mudança de mentes, uma mudança de corações para com o pecado contra Deus, o pecado contra o próximo. Então, quando há essa transformação pessoal em indivíduos que parte de dentro para fora, meus amados irmãos, então haverá consequentemente uma transformação social. Socialismo quer transformar o bolão, a massa, por meio de leis humanas, e é ineficaz para trazer uma nova humanidade, como queriam os demônios que estavam pregando isto por meio especialmente de Marx, Engels, Lenin e Companhia Limitada. O texto da palavra, ele nos mostra claramente que se for a vontade de Deus, soberana, multiplicando essa transformação individual, começa com você, em sua casa. Então virá uma transformação em uma sociedade inteira para Deus. Veja a consequência, por exemplo, da reforma do século XVI. Nós estamos na semana da reforma. Veja as consequências que aconteceram nas cidades bíblicas. Éfeso, por exemplo, onde houve uma crise econômica na idolatria por causa das conversões que estavam acontecendo em Éfeso. O povo abandonando a idolatria, vendendo, queimando livros caríssimos, porque o Espírito do Senhor estava, por meio da pregação do Evangelho, salvando pecadores, mudando corações e mentes
educando-os a viverem sensatamente, justamente e piedosamente no seu tempo. A nossa esperança, meus irmãos, está em nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Pode o mundo se abalar, pode aparecer candidato de todo tamanho, de todo tipo, de toda plataforma que você pode imaginar. Devemos fazer nossas partes como cidadãos desta terra, apoiar o que é justo e o que é bom. Mas a nossa esperança está em nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja que os títulos que o apóstolo dá a Jesus Cristo no capítulo 13. Esses títulos mostram que Jesus não é só homem. O apóstolo o chama de grande Deus. Jesus é o nosso grande Deus. E Jesus não é só Deus, porque Ele é também o Filho do homem, o ungido de Deus, e o apóstolo chama Ele de Salvador Cristo. Você sabe que o nome Cristo vem até antes de Jesus, do nome pessoal de Jesus, do Filho de Deus que é Jesus. O nome Cristo é um título, ungido, em hebraico, Messias. Então veja que o apóstolo ele agrega nesse versículo os títulos que mostram tanto a divindade de Jesus quanto a humanidade de Jesus, e apresenta Jesus como sendo esse grande Deus, Salvador. Jesus exaltado. Jesus, segundo a natureza humana, ele é o descendente de Davi, ele é o Cristo. E assim o apóstolo está mostrando e conduzindo-nos a entendermos que ele é o herdeiro do reino de Deus. Ele é o grande Deus que é herdeiro do seu próprio reino. E como um rei, você conhece algum rei que não tenha um reino e um povo? Você já ouviu algum rei que não tenha um reino e que não tenham súditos? Esse rei tem todo o cosmos, toda a sua criação como sendo o seu reino de atuação. Do Senhor é a terra, o que nela contém, o mundo e os seus habitantes, e a igreja é o povo desse reino. Veja que o apóstolo Paulo, ele no versículo 14, ele vai dizer: o qual, referindo-se a esse grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Ele está falando da igreja, nós, a fim, com o objetivo de quê? De remir-nos de toda iniquidade e purificar para quem? Para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus amados irmãos, o nosso Rei Eterno, ele veio para salvar um povo para si. O Evangelho ele diz que Jesus se deu por nós. O objetivo dessa doação foi nossa libertação, porque ele fala de remir. Remir é uma palavra que vai falar sobre o preço pago como resgate, libertação. Ele nos libertou de quê? O texto nos fala de nossa iniquidade. Iniquidade significa transgressão da lei, a palavra que o Espírito Santo fez Paulo colocar na sua peninha lá, quando ele escreveu essa carta a Tito. Transgressão da lei, que lei? A lei de Deus,
a lei do grande governador, a lei do Deus que fez um pacto. E as crianças sabem o que é o pacto, vão ver hoje na escola dominical o que é um pacto. Esse rei, ele se deu para nos remir, nos resgatar das nossas iniquidades. Esse rei, ele se deu, como o texto diz, para nos purificar. Isso fala do rei que é sacerdote também. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele que se entregou e derramou a sua vida como sacrifício para com o seu sangue nos purificar, lavar, como a água do batismo ela simboliza. Que Deus, com o sangue de Jesus, nos lava, tirando todas as sujeiras de nossa alma. O nosso rei pegou e derramou o seu sangue para lavar, purificar os pecados de todo um povo. Muitos. Por isso que o nome dele era Jesus, porque ele veio para salvar, para morrer pelos pecados do povo dele. Ele veio purificar-nos e assim nos tornar aptos para sermos seu povo, porque ele diz o seguinte: veja, para si mesmo. Olha, meus irmãos, é tão lindo isso. Jesus, ele purifica-nos e vai nos remir para sermos só dele, para si mesmo. Um povo, e ele fala como se estivesse reforçando, exclusivamente seu. Tem quando a gente diz subiu para cima, desceu para baixo, né? Isso é estranho, né? Porque quem sobe, sobe para cima, né? Quem desce, desce para baixo. É um pleonário. Como Deus está dizendo assim para você: olha, tenha certeza que você é só meu, porque eu já de fato me entreguei por você, purifiquei você para mim mesmo, para exclusivamente ser só meu. Que governante é o nosso Salvador? Você para pensar que governante é ele. Você pode ter até um governante bom se tem, ou uma governanta boa se tem. Mas não há comparação a Jesus. Ele não é um governante que sacrifica o seu povo para favorecer um plano de poder dele. Jesus não é esse tipo de governante. Mas Jesus é o governante todo-poderoso, não precisava de ninguém, todo-poderoso, que se sacrificou a si mesmo em favor de um povo que não merecia a sua graça, porque a minha pessoa, a sua pessoa, qualquer um de nós aqui, qualquer membro do povo dele, não merecíamos a graça de Deus. Nós quebramos o pacto com o Senhor no Éden, nós merecíamos somente inferno, inferno e inferno. Você conhece a sua natureza, você sabe que isso é verdade. Inferno, inferno. Mas Jesus é um governante sem igual. Ele se ofereceu a si mesmo como resgate sacrificial para nos libertar dos nossos velhos senhores, da nossa velha iniquidade. Jesus, ele é o governante que derramou o seu sangue precioso para nos
lavar da sujeira dos nossos pecados, para nos purificar para Ele mesmo e somente para Ele. E aí nós temos a grande expressão da graça de Deus, da maravilhosa graça de Deus que a nós nos foi manifestada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos um Deus soberano que encarnou para salvar, mediante o seu próprio sacrifício, um povo para si. Pode estudar toda a mitologia grega, pode estudar toda a mitologia, todas as histórias dos deuses e heróis dos gregos, pode estudar toda a história da religião do mundo, inventada pelos homens. Você não encontrará uma história semelhante a esta. É loucura. Um Deus Todo-Poderoso que encarna para morrer por seu povo. A história dos deuses criados pelos homens são deuses irados que precisam sempre estar sendo agradados, porque senão vai morrer todo mundo e não tem misericórdia. Alá, que não é o Deus dos cristãos, Ele é um Deus sem misericórdia, mesmo estando lá, o misericordioso. Não há misericórdia em Alá, como não há nos deuses gregos. Aí eu pergunto a você: você tem parado para pensar nesse Evangelho de Jesus? Às vezes a Bíblia está lá na sua casa, você passa a semana inteira, você é cristão, não abre a sua Bíblia. Você faz coisas de menores importância, como comer, mas você não abre a sua Bíblia. Comer é menos importante do que você se alimentar com a palavra de Deus. E traz consequências para você. Se você não para meditar no Evangelho, você jamais pode ser educado, porque o Evangelho está na Bíblia. Bíblia é a expressão onde Deus registrou o Evangelho, Deus inspirou o homem, entregou o Evangelho. Deus, Ele educa-nos pela palavra pregada, pela palavra ensinada. Então, como eu vou ser uma pessoa educada se eu não tenho educação do Espírito Santo? Como eu vou poder enfrentar e viver a minha vida nesse mundo, nessa era? Como eu posso esperar Jesus Cristo de modo sensato, de modo justo, de modo piedoso, se eu não me coloco debaixo da pregação do Evangelho e da graça de Deus, que é o instrumento que Deus usa para me educar, a esperar a minha bendita esperança e a manifestação gloriosa de Jesus? Como eu vou educar o meu coração a ficar calmo quando as pressões da vida me assaltarem? Controlado. Como? Eu pergunto: você tem parado para pensar nesse Evangelho? Você tem parado não só para pensar, mas para meditar? Pegar o texto e pensar e orar nele. Para que por meio disso você esteja vencendo os seus inimigos. A sua natureza humana, que é sua inimiga interna, que dorme com você, está com você 24 horas, e só vai ser exterminada na sua morte ou na volta do Senhor Jesus. O diabo, com todos os impérios, todo o império das trevas, que atenta e está ao nosso redor como um leão para nos devorar, nos rasgar, nos destruir. O mundo inimigo de Deus. Como? O que você tem feito durante a semana? Qual o tempo que você está dando para meditar e orar com base no Evangelho? Eu quero dizer a você, o Espírito diz a você: você não pertence ao mundo,
Jesus diz: eu me entreguei por você para que você seja meu exclusivamente. Você não pertence ao diabo, você não pertence nem a você mesmo. Se tem algum crente aqui que pertence, que pensa que pertence a si mesmo, você não entendeu o Evangelho ainda. E talvez, por sua negligência e não estar meditando na palavra do teu Senhor Jesus Cristo, o diabo e os seus velhos pecados e o mundo que acorrentavam você estejam tirando a sua esperança na volta de Jesus Cristo e fazendo você se acomodar à filosofia, ao pensamento e ao estilo de vida dessa era caída, desordenada, inimiga de Deus. Mas o que o Espírito nos diz pela palavra é que nós devemos encher nossas mentes, encher os nossos corações com a palavra da graça de Deus. O Espírito, ele nos chama a meditarmos nisso que nós estamos acabando de ouvir. Você não foi salvo pelo Senhor, você não foi chamado para ser parte da igreja dele, para que você viva as obras das trevas. Notem que o apóstolo disse que ele se deu por nós para nos fazer seu povo, e no final do versículo 14, zeloso de boas obras. Zeloso. É uma pessoa devotada. É uma pessoa cuidadosa de boas obras. Não das obras das trevas. O que são as boas obras? As boas obras são todas as obras que glorificam a Deus. São todas as obras que são baseadas na lei de Deus. São todas as obras fruto do nosso amor por Deus e para o bem do nosso próximo. São as obras conforme a lei de Deus. Você foi salvo e você é povo zeloso de boas obras. Isso é o status que cada membro da igreja, batizado, desde criança batizado, tem diante do Senhor. Eu não prego o Evangelho dando dúvidas aos membros da igreja se eles são ou se eles não são membros do povo de Deus. Eu prego o Evangelho à congregação santa do Senhor, e isso existem fatos que mostram. Seu batismo, por exemplo, mostra que você é membro dessa igreja. Por causa do pacto, eu chamo você a viver esse pacto desde criança. Você é zeloso de boas obras. Encha sua mente com essa mensagem. Encha o seu coração com a sua confissão sobre a igreja. Você confessa todo domingo: creio na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados. Você acha que a gente coloca isso na nossa liturgia à noite para preencher tempo de vocês? Não. Isso é fé católica cristã. Nós confessamos em nosso catecismo, domingo de número 21, como nós lemos, o que nós entendemos sobre o que confessamos sobre crer na igreja. Veja o domingo 21, pergunta-resposta 54, em nosso catecismo. Os nossos visitantes que estão lá atrás podem receber o nosso catecismo também, 21, domingo 21. Obrigado, irmão.
que é que o texto, veja o que você confessa como membro desta igreja com esse catecismo, que é a explicação da fé católica cristã. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Pode trocar católico, essa palavra também, universal e católico, tem aqui na fé, é como sinônimo. Creio que o Filho de Deus, desde o princípio do mundo até o fim, reúne, protege e preserva para si, dentre todo o gênero humano, uma igreja, uma congregação para si predestinada para a vida eterna. Isto ele fez por seu Espírito e sua palavra na unidade da verdadeira fé. Creio que sou membro vivo dessa igreja e permanecerei para sempre. E segue até o domingo a pergunta e resposta 56. Você já notou que você confessa no catecismo? Essa semana você abriu o seu catecismo? Você já parou para meditar nas palavras que você confessa? Não fique passando a semana só enchendo sua cabeça com coisas que não vão edificar você. Coisa que não edifica não tem que estar dentro da nossa cabeça. Não deixe as suas preocupações tomarem lugar que não é dele no seu coração. Ou, no caso delas, as preocupações. Não deixe invadir a sua alma. Você foi escolhido por Cristo para fazer parte da sua santa, católica, apostólica Igreja Universal, não do Eli Macedo, de Cristo. Você tem parado para pensar que Ele tem reunido você com a sua história de vida a esse povo? Você tem parado para pensar que este povo vem lá do Éden e vai ser preservado até o final da história dessa era? E você faz parte desse povo que é protegido e que é preservado por Jesus Cristo. Jesus me retirou lá do meio de todo esse gênero humano que está indo para o inferno e disse: eu quero esta, aquele, aquela, e mandou o Evangelho até você, e lhe regenerou, e lhe chamou eficazmente. Isso ele determinou desde a eternidade, porque é isso que o Evangelho nos diz. Por exemplo, o apóstolo Paulo, mesmo que escreveu essa carta, eu só cito um texto dele. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, versículo de número 29. Romanos, só estou citando um texto, isso em vários textos. O apóstolo Paulo diz: sabemos, ele está falando da igreja romana, em Roma, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem
daqueles que amam a Deus. Não está dizendo que todas as coisas que acontecem na nossa vida são boas, mas está dizendo que todas as coisas trabalham para o bem. Para aqueles que amam a Deus. Agora veja, ele vai especificar mais detalhes sobre esses que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aqueles que amam a Deus são aqueles que foram chamados conforme o propósito, a vontade de Deus. Isso é o Evangelho. Versículo de número 29. Porquanto, agora quando esses passaram a estar no propósito de Deus? Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus conheceu antes, também o quê? Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, com o objetivo de quê? A fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, porque Jesus é o único Filho natural de Deus. Nós somos filhos adotivos pela aliança. Seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora veja o versículo de número 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E esse chamado não é o chamado geral do Evangelho, mas é o chamado eficaz do Evangelho. Aquele que quando o Evangelho chegou na sua vida, você disse: eu não consigo resistir. Eu tenho que cair aos pés de Cristo. Ele chamou. Agora veja a corrente de ouro da salvação. E aos que chamou, a esses também justificou, ou seja, ele perdoou os seus pecados, isso na história, quando acontece a conversão. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, nós já estamos começando a glória em Cristo, porque com Cristo ressuscitamos. Mas a glória será plena na bendita esperança que vem a manifestação de Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Você para pensar que você faz parte de uma igreja predestinada para a vida eterna. Que você confessa isso todo domingo. Você confessa no credo. Veja, uma congregação para si predestinada para a vida eterna. Nós sabemos que existem muitas pessoas com problemas com a doutrina da predestinação. Só quem tem problema com a doutrina da predestinação é quem tem problema em aceitar toda a Bíblia. Subjugar a Bíblia à sua ideia, à sua justiça, à sua glória. Quem é o homem para dizer a Deus: por que tu me escolheste ou por que tu não me escolheste? Quem é o homem para questionar o fato de Deus revelar que Ele predestina aqueles aqui? Predestinação não é uma doutrina para nos deixar em pânico. A predestinação é uma doutrina para nos consolar. Veja que o apóstolo ele usou essa doutrina para consolar os crentes em meio às tribulações. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Imagine só se você ficasse imaginando que a sua vida, a sua salvação dependesse da sua força. Pare para pensar que coisa é isso. Pare para pensar, por exemplo, naquilo que nós conhecemos sobre a história da redenção. Pare para pensar em Adão. Imagine que Adão, em um estado de bondade, ele foi criado em um estado de bondade. Ele preferiu, por o seu livre-arbítrio que ele tinha, não viver para Deus. Ele preferiu, Adão, nosso pai, se aliar a Satanás, querer dar o primeiro golpe de Estado, a primeira revolução da história da humanidade no Éden. E imagine se nós, que já somos herdeiros do pecado original, imagine nós que já estamos mortos em nossos delitos e pecados, imagine nós que estamos em nossa corrupção, se nós nesse estado iremos desejar ir a Deus por nossas próprias forças. E imagine que se numa situação dessa que eu vá a Deus,
imagine se eu, conhecendo cada minha natureza pecaminosa e cada pecado que eu faço, se eu tenho o poder de me manter até o dia de Cristo Jesus. Quem aqui consegue, de sã consciência, dizer, sim, eu consigo? Quem? Eu sou o pecado. O pecado original está dentro de mim. Como Santo Agostinho dizia, eu peco porque sou pecador. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque sou pecador. O que eu quero dizer, para a gente partir para a conclusão sobre esse ponto. Nós confessamos uma comunidade predestinada para a vida eterna. E só aceitando a predestinação eterna de Deus é que eu posso compreender a palavra de Jesus a Pedro. Pedro ouviu de Jesus a seguinte palavra: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o que vai acontecer? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 18, versículo de número, Mateus 16, versículo número 18. Conhecendo eu e você acha que o inferno não prevaleceria sobre nós? Se a salvação fosse por nossa conta? Conhecendo nós como igreja de Jesus Cristo, conhecendo a igreja em sua história, estudando a igreja em sua história, desde Gênesis até a história dela chegar no final. A igreja que nós não estamos aqui em uma peregrinação, em uma carruagem linda de ouro, numa estrada bem pavimentada, mas a igreja, como um homem de Deus certa vez disse, aqui nessa terra, ela está numa corrida de vigas. Você já viu uma corrida de viga? Viga era aquele carro de guerra, aquela carrocinha de guerra puxado por 4 cavalos, e havia o soldado romano ficava em cima um carrinho só com 2 rodas, e o cavalo corria e uma corrida de vigas. Nós estamos numa corrida de vigas. É feia a coisa. A igreja cai. A igreja desvia-se, a igreja vai para a idolatria, isso em corpo, isso em indivíduo. O inferno só não vai prevalecer sobre nós, porque Jesus predestinou para ele uma igreja, e por isso o apóstolo Paulo ele dizia: eu bem sei que o meu tesouro já está guardado, eu irei chegar até lá. Meus amados irmãos, a doutrina da predestinação é uma realidade, nós confessamos, e você faz parte disso. Por que você pode ficar temendo o inferno? Não é admitir, não se pode admitir um crente ser consumido do medo de perda de salvação. Mas pastor, eu sou tão pecador. Eu sei que você acha que Deus não sabia disso quando ele olhou lá da eternidade e disse: é aquele pecador mesmo que eu quero. Mas eu sou tão fraco, Senhor, eu acho que eu não vou chegar lá. E você acha que Jesus não sabia das suas fraquezas? Quando disse: eu quero você para mim. Você acha que na cruz ele estava morrendo por quem? Por doentes ou por sãos? Você acha que ele veio salvar quem? Justos ou injustos? Porque foi necessário que ele derramasse o seu sangue precioso e sem pecado. Porque pecadores ele escolheu para fazer parte de sua igreja. E por isso não tema o inferno, no sentido de que o inferno vai lhe levar de novo. Porque ele já foi no seu lugar, não é mais. O inferno não é nosso lugar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Ele remiu você, ele libertou você das suas iniquidades, ele purificou você para ele mesmo, uma igreja gloriosa,
sem mácula, sem ruga. Ele vai apresentar você a Ele lá no dia, pela obra dele. Ele fez isso, Ele está fazendo isso, Ele fará isso pelo poder da sua palavra e do seu Espírito, como nós confessamos. Creio que sou membro vivo. Ele fez isso por seu Espírito e por sua palavra, na unidade da fé. Não é uma unidade organizacional, não é porque eu estou ligado a uma igreja em um lugar, não é porque eu estou ligado a um homem, não é porque eu estou ligado a qualquer outra coisa da terra, mas eu estou ligado na verdadeira fé, um ao outro, na doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. E por isso eu e nós estamos aqui adorando Jesus, e um irmão nosso lá na China que crê no mesmo Evangelho faz parte dessa mesma igreja, e por isso Abraão fazia parte dessa mesma igreja, e ele foi chamado pai dos crentes. Veja que a sua igreja pode ser local e pequena e michuruca aos olhos do mundo, mas lembre-se do que o Senhor falou a Abraão, pai da fé. Ele chamou Abraão, ele disse: Abraão, olha para o céu. Abraão olhou: a tua descendência será como as estrelas do céu. Você consegue contar? Olhe para a terra, para a areia da praia, será como um grão de areia. Essa igreja é tão grande, irmãos. Essa igreja a qual nós pertencemos, e essa igreja que é parte dela, é tão grande. E por isso que você não deve se sentir só. É a igreja eleita, é a igreja que é uma comunhão dos santos, como nós confessamos na pergunta e resposta 55. Ou seja, nós estamos ligados a Jesus pela fé. Pelo fato de estarmos ligados com Jesus pela fé, nós temos todos os tesouros e dons que Ele nos concede pelo Espírito. E por causa de nós termos os tesouros e dons do Espírito Santo, sabe o que acontece? Eu sou parte de uma congregação de serviço. Muitos crentes muitas vezes não param para pensar na sua vida dentro da igreja, especialmente nesse fator de ser um membro vivo, não um membro morto. Um membro vivo é um membro que está ativo em seu serviço dentro da igreja. É um membro que está dizendo: olha, os dons que Cristo me deu e os tesouros que eu tenho em Cristo são esses, então eu não posso guardar para mim, eu tenho que distribuir com os meus irmãos. É uma comunhão dos santos. Eu pergunto a você, você passa a semana inteira, eu estou perguntando de oferta, se você dá oferta ou não dá oferta, isso faz parte do seu dever, sim. Mas estou perguntando dos seus serviços e dons espirituais. O que você tem feito para o seu irmão que está ao seu lado? O que você tem feito para a sua comunidade que está ao seu lado? Você é membro de uma comunidade diaconal, de um serviço, porque você confessa: creio na comunhão dos santos. Você faz parte da igreja unida. E eu encerro aqui. Creio na remissão dos pecados. Nós somos pecadores e conhecemos os nossos pecados. E Satanás conhece os nossos pecados. E talvez Satanás esteja lembrando a você ou a mim pecados antigos já confessados e abandonados, e esteja torturando você, e esteja minando a sua confiança que você vai herdar a vida eterna. Mas lembre-se do que você confessa: creio na remissão dos pecados. Isso tem um poder tão grande para nós enfrentarmos as acusações do diabo contra nós. Isso é um poder tão grande para que, quando a nossa consciência ou quando o mundo, sendo usados por Satanás e atacados por ele,
estiver dizendo a você: você não vai herdar a vida eterna porque eu sei e você sabe e muita gente sabe o que você fez ali, aqui, acolá, etc. Repita: creio na remissão dos pecados. Jesus se deu por mim. Repita, bote isso na sua cabeça. O que você confessa com as palavras remissão dos pecados. Veja o que nós confessamos, o que você confessa. E Deus, por causa da satisfação em Cristo, ou seja, Cristo cumpriu, satisfez a exigência de Deus, que era a morte do pecador, para que o cumprimento da lei, por causa da satisfação em Cristo, Ele fez em nosso favor. Jamais quer lembrar-se de meus pecados. Deus jamais quer lembrar-se dos meus pecados, e nem de minha natureza pecaminosa, do meu pecado original, contra a qual, a natureza pecaminosa, tenho que lutar durante toda a minha vida. O fato de Jesus lhe remir não significa que você não tem que lutar contra os seus pecados. Você deve lutar a todo momento. Mas Ele, Deus, me dá, não por minhas obras, pela graça, a justiça de Cristo. Jesus, ele foi obediente a toda a lei de Deus perfeitamente, e a justiça dele pela fé é minha justiça. E assim, o que vai acontecer? Nunca mais. Você sabe o que é nunca mais? Nunca mais serei condenado por Deus. Isso, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram eleitos. Esse sermão é a palavra de Deus para você. O que resta para você, o que você tem que entender, é que você deve viver a fé que você confessa em Cristo. Viver como membro vivo dessa igreja. Igreja esta que congrega os eleitos do Senhor. Igreja esta que fora dela não há salvação, porque só nelas se encontram aqueles que foram remidos por Jesus e que tem a Ele como cabeça, só Ele como cabeça. Você tem que viver confiado no Senhor como membro vivo dessa igreja nesta terra, aguardando, como diz o apóstolo, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que está vindo nos buscar. Ele que nos levará para Ele em glória e restaurará todo esse universo para vivermos junto com eles e com todos os nossos irmãos eternamente, numa vida que não acaba mais, uma vida eterna.